que que não existe vício em açúcar? Eu sei que quando eu falo isso, muita gente fica chateada comigo, né? Até meio revoltada, falando, não, eu tenho vício em açúcar sim, eu sei como é difícil, eu sei como eu sofro. Mas olha só, eu não tô falando aqui que o sofrimento não importa. Eu, na verdade, vou explicar por que que, de uma maneira neurofisiológica, não existe esse vício. Tô falando um pouquinho torto porque eu tô com um aparelho dentário aqui e não me adaptei ainda, tá? Então, não estranhe, por favor. Primeira coisa, pessoal, que os alimentos que a gente relata que são mais palatáveis, mais gostosos, né? Mais doces, eles não são puramente açúcar. Então você pega um chocolate, por exemplo, né? Você vai ter em boa parte da composição dele, caloricamente, gordura. Essa junção do açúcar, muitas vezes na forma de sacarose, com a gordura, muitas vezes na forma de óleo de palma, que torna mais palatável. Então não é o açúcar por si, e sim a junção que gera palatabilidade. Se você vai comparar, muitas vezes, o consumo das pessoas de alimentos muito mais ricos em açúcar ou muito mais ricos nessa junção, nessa mistura, as pessoas realmente consideram a junção mais gostosa. Outra coisa, vamos pegar doces ali que são mais ricos em carboidratos, doce, leite condensado, até alguma balinha com mel, por exemplo, né? E vamos comparar agora com chocolates como Milka, Lindt, Kinder Bueno. A maioria das pessoas acaba preferindo as segundas opções, mais chocolate. Essas opções, elas têm mais gordura. Tudo bem, então, não é o açúcar, mas eu sou viciado em doce. Bom, também não. Quando a gente fala de vício, os critérios são muito mais do que as tentativas de consumir aquilo num volume menor daquele que você gostaria. É muito além. Então, o vício envolve uma dificuldade muito maior, envolve mudanças comportamentais que te levem a maiores riscos para si e para outros, mudanças no comportamento social. Eu acabo me afastando das pessoas, me distanciando das pessoas, justamente porque eu prefiro ficar ali com o meu comportamento de adição do que me relacionar com essas pessoas. Eu prefiro largar o emprego. Vai gerando ali uma tolerância e uma busca mais desenfreada e sofrendo cada vez mais sem. Quando a gente pega ali aquilo que gera mais vício, né? Anfetaminas, opioides, canabinoides, por exemplo, nós temos alterações estruturais no nosso encéfalo, muito além da própria dopamina. Nós temos alterações glutamatérgicas, né? De aprendizado, né? O álcool ali, eu sei que tal local é um local que dispara um gatilho para a maior busca pelo álcool. Eu tenho uma alteração glutamatérgica ali. Nós temos alterações estruturais também, né? O que é alteração estrutural, né? Uma alteração no volume de determinada área. Por exemplo, as áreas de inibição, por exemplo, o córtex pré-frontal, dorso lateral, aqui mais ou menos. Ele fica mais fininho, ele fica menos capacitado para funções de inibição de uma resposta de um comportamento. No caso, comportamento de adição. Nós temos alterações de neurotransmissores, então, por exemplo, a própria dopamina. Nas áreas ligadas à busca, as áreas ligadas ali a essa predição de recompensa, o basal dela fica mais baixo. E aí quando vem ali essa busca pela substância, tem um pico maior, só que aí a gente vai ter uma alteração no sentido de querer. Eu quero muito aquilo. Não é no sentido de gostar, eu gostei daquilo, é mais no querer, uma frenesia, uma busca absurda. E não necessariamente eu gosto daquilo, mas eu quero muito, eu não consigo falar não. Então temos alterações estruturais e de comunicação de neurotransmissores. Isso a gente não vai ter com o açúcar por si ou com doces por si. Mas o açúcar é um gatilho para eu consumir alimentos mais calóricos, enfim. Na verdade, a gente tem condicionamentos aqui. Por exemplo, eu condiciono o quê? Quando eu sou estressado, eu quero determinado alimento. Alimento mais calórico, mais gostoso, mais palatável. E a palatabilidade vai ser dependente do indivíduo e da cultura. Mulheres que estão na TPM e acabam buscando alimentos mais calóricos, elas buscam alimentos diferentes, dependendo, na verdade, da cultura. Então é diferente a busca de uma asiática e de uma brasileira, os alimentos ali que elas escolhem. E tem uma diferença individuais. Eu, Felipe, prefiro muito mais o gosto de alimentos salgados do que o gosto de alimentos doces. Isso também gera um condicionamento, ou melhor, vem de um condicionamento. Eu aprendi que aquilo é mais gostoso, teve um afeto também pela refeição, né? Então, tudo isso. E tem um aprendizado. Então, eu aprendo que toda vez que eu chego estressado, recebo a notificação ali do delivery, e aí eu uso a comida como uma fonte de diminuição desse estresse, ou de emoções que me incomodam, sentimentos que me incomodam. Nada disso é vício. Não quer dizer que a pessoa não tem uma dificuldade em lidar com isso, um incômodo, que não merece ser tratado. Mas o tratamento, igual se a gente fosse tratar um vício. O diagnóstico não é, dessa maneira, nem o prognóstico, nem o que se espera daquilo no futuro. Então é importante deixar isso claro. Tá? Porque se a gente vai tratar tudo como vício, o tratamento também poderia ser mais agressivo, né? O tratamento tanto farmacológico quanto psicoterapêutico, o prognóstico poderia ser pior, por isso que a gente não coloca na mesma caixinha. Então não existe vício em açúcar, existe dificuldade de diminuir meu comportamento frente a determinados alimentos que são gatilhos para eu comer mais e que eu aprendi que podem ser ali condicionados, né? Reforçadores, para diminuir emoções que me incomodam, ou até para comemorar, né? Não é só emoção ruim, mas por exemplo, eu aprendi que o álcool é a maneira como eu comemoro determinadas questões ali de conquistas da minha vida. Então também tem isso, né? Lembrando que o álcool, diferente do açúcar, sim, causa adição. E quando a gente fala, só para encerrar, causar adição,
causar vício, né? Ah, mas tem uma pessoa que bebe e consegue se controlar, tem pessoa que fuma, mas consegue se controlar. A gente sempre fala de chance. A chance de você se tornar ali, né, uma pessoa viciada em determinada substância é maior, por exemplo, né? Não quer dizer que você vai ficar. Ou em risco, né? O risco é maior. Temos essas duas avaliações ali, né, na epidemiologia, tanto chance quanto risco. Então não quer dizer que todo mundo vai ficar viciado, e sim que há uma chance maior, há uma chance significativa de haver aqui gerar um comportamento de adição. Isso vai variar de indivíduo para indivíduo, do ambiente, das capacidades ali de controle inibitório, como a gente conversou, da disponibilidade ali, né, dessa substância, tudo isso, ok? Então temos sim substâncias que podem ser mais aditivas do que outras, mas o açúcar, o chocolate, até uma pizza salgada não entram aí. Mas sim, temos estratégia também para melhorar o comportamento alimentar do indivíduo. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo para vocês, né? Mostrando quais são essas estratégias. Não é nada simples, não é nada fácil, porque se fosse, provavelmente ninguém mais teria dificuldade, né? Mas elas existem e devem ser utilizadas ali na prática clínica, ok? Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um comentário. Desculpem pela fonética não estar tão boa assim, né? Não me adaptei ainda com o aparelho, mas creio que deu para entender aqui. Muito obrigado, pessoal, e até nosso próximo vídeo.